Bom, durante a madrugada, nossa equipe esteve monitorando exatamente às 3h20 da manhã e o rio permanecia dentro do leito sem extravasamento, e esse cenário se deve às obras de drenagem realizadas do arroio, ao fato de o volume da chuva ter diminuído, ou a gente ainda está antes da chegada do maior volume de água que vem das bacias que influenciam o rio Gravataí e, consequentemente, o Arroio Feijó. Não, primeiro, é uma soma de vários fatores, né? Uma delas, sem dúvida, o trabalho preventivo que a Prefeitura vem realizando desde fevereiro de 2025, ou seja, mais de um ano que nós vemos fazendo esse trabalho preventivo, tanto de desassorear todos os arroios da cidade, a limpeza das bocas de lobo, o hidrojateamento da rede. Sem dúvida, isso minimizou muito os impactos. Em outros momentos, pela mesma quantidade de chuva, e é importante dizer que choveu mais de 100 milímetros, o que é correspondente à chuva do mês inteiro, em poucos dias, a cidade já teria mais pontos de alagamento e até mesmo extravasação do Arroio Feijó. Não foi o que aconteceu. A gente tem um cenário agora do arroio estabilizado, uma subida gradual, mas estabilizado, já com uma curva de melhora, e que a gente agora precisa seguir monitorando. Nós hoje pela manhã reunimos a Defesa Civil junto com a nossa equipe de governo, instauramos o nosso gabinete de monitoramento de crise climática, exatamente para que o município possa passar para o próximo item do nosso plano de contingência, né? Então o município está se organizando, se preparando, porque na próxima semana nós temos uma previsão de mais chuvas. Então nós precisamos antecipar movimentos para fazer toda essa preparação da nossa estrutura. Muitas pessoas acompanham apenas a previsão do tempo, mas a Defesa Civil também monitora o comportamento dos rios. Hoje, qual indicador pesa mais? Na tomada de decisão da Prefeitura, a previsão meteorológica ou a evolução dos níveis dos rios? Como essas informações orientam as ações da Defesa Civil, Coronel? Os dois indicadores, eles são pesados. Não dá para se desprezar nenhum dado, nenhuma informação, nenhum informe, que são coisas extremamente distintas. Dado, informação e informe são níveis de produção de conhecimento distintos. O dado é aquele que a gente não trata nenhum. O informe é aquele que nós temos um olhar do avaliador. E a informação é aquilo que recebeu um trato do agente que vai produzir um conhecimento externo. Então a gente tem que deixar isso muito claro. Todas essas informações, antes de ser repassadas para a comunidade, antes de ser produzido um alerta, elas são batidas e sopesadas. E, principalmente, se segue sempre uma linha do monitoramento, o que está acontecendo dentro do estado e o que vem para a região metropolitana, para que a informação seja o mais fidedigna possível para a nossa comunidade. E assertiva, né, Rian? Seja assertiva. O monitoramento do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, IPH, da URGS, indica que o rio Gravataí segue em faixa de alerta em elevação na estação Passo das Canoas. Em que momento a Prefeitura entende que é necessário iniciar uma retirada preventiva das famílias que vivem em área de risco? Quais os critérios técnicos que orientam essa decisão? Primeiro, como eu disse, tanto o prefeito como o nosso coordenador, nós temos um plano de contingência que nos dá situações de medida que nos colocam em determinadas situações. Vivemos uma situação de atenção e estamos agora justamente na situação de alerta, que coincide aí com as informações que estão sendo prestadas. Nesse momento, dentro do nosso plano de contingência, tem equipes da prefeitura fazendo um trabalho, batendo de casa em casa, conversando com as pessoas e as preparando para a hipótese de precisarem sair. Hoje, pelas informações que nós temos, o rio Gravataí, que é a nossa grande preocupação do momento, tendo em vista que a estrutura interna do município, as chuvas que caíram dentro da cidade aqui, foram absorvidas pelo nosso sistema de drenagem. Em que pese ainda temos muitas limitações, e justamente por isso, o trabalho liderado pelo prefeito no último ano, que culminou agora no anúncio de um investimento importante para o futuro, mas também com um trabalho de prevenção, como tu citaste, inclusive na pergunta do prefeito. O trabalho de drenagem, o trabalho de desassoreamento que foi feito em mais de uma oportunidade, o trabalho de limpeza de bueira, o trabalho com hidrojateamento para que a nossa estrutura interna absorvesse essas águas. Agora a atenção é a água do rio Gravataí, que é a porta dos fundos aqui da cidade, da parte de baixo da cidade, que é o canal de entrada para dentro das ruas que eventualmente e historicamente invadiram a casa das pessoas. Neste momento, nós não temos nenhum sinal de um indício que isso vai acontecer, até porque a chuva neste momento cessou. A gente está acompanhando outros rios de outras regiões que também já baixaram seus níveis, mas nós acompanhamos agora uma escala aí de acréscimo de 1,3 centímetros por hora de aumento do rio Gravataí, que é o nosso grande ponto de atenção. E sem dúvida, a partir do monitoramento que vocês mesmos exercitaram fazer essa noite, que a nossa Defesa Civil está fazendo sistematicamente, a gente começa a perceber um avanço sobre a sarjeta, sobre as ruas do final da Americana, a gente passa por uma nova fase também do nosso plano de contingência, que é eventualmente a retirada das pessoas,
etapas, que aí sim, com base nos dados que a gente tiver e com base naquilo que está pré-organizado, a gente vai passar para essa fase, mas sempre com um tempo razoável de antecedência para as pessoas poderem se preparar e eventualmente serem deslocados, ou para casa de familiares, como costumeiramente se faz, ou eventualmente até um abrigo, tá? Mas isso, gradualmente, isso aí vai ser sempre compartilhado com a informação, como está sendo nesse momento, esse trabalho aí de sensibilização e de acolhimento das famílias que o nosso time já está aqui na Americana fazendo. Agora falando como presidente da Grampal, os municípios da região metropolitana estão trabalhando de forma integrada nesse momento e como que funciona o compartilhamento de informações entre as defesas civis e esse monitoramento conjunto dos rios que impactam toda a região. Primeiro, a Grampal propôs uma governança metropolitana e ela tem alguns objetivos, né? O primeiro deles, a gente poder ter uma organização enquanto região, né? A gente não pode ser indiferente. Aqui nós estamos numa faixa de divisa, Porto Alegre, Alvorada, e assim como tem outros municípios com faixa de divisa, é importante que a gente tenha um trabalho conjunto integrado. Ontem nós assinamos lá na Grampal um termo de cooperação que reuniu não somente os municípios da região metropolitana, mas todo o Vale do Taquari, a ANVAT, a AMAT, que são as duas associações do Vale, mais a ASMUR, que é da região carbonífera. São mais de 80 municípios que hoje podem trabalhar conjuntamente. O que resultou dessa assinatura desse termo, né? Os municípios podem compartilhar equipamentos, homens, estruturas das prefeituras, porque o município pode ser menos afetado que o outro e pode ajudar o vizinho. O que aconteceu na enchente de 24, para vocês terem uma ideia, municípios colocaram máquinas, homens na vontade de auxiliar e aqueles prefeitos foram apontados pelos órgãos de controle por estar eventualmente fazendo atividades em outros municípios, né? Bom, tem a legislação, tem que cumprir a legislação, essa termo de cooperação está protegendo, inclusive, os municípios nesse sentido. E sim, nós temos que trabalhar de maneira integrada, de maneira conjunta, nós temos obras acontecendo em muitos municípios da região metropolitana, não é justo que uma obra de um município interfira e prejudique o outro município. Então, por isso que olhar para a região metropolitana como um todo é fundamental. E mais um dado muito importante, em dezembro nós teremos uma troca do governo estadual, nós teremos a partir de janeiro um novo governador ou governadora. E nós não podemos perder a governança desse processo, porque o El Niño ele vai perpassar 2026, ele adentrará 2027. E se nós não tivermos a governança muito forte e muito bem organizada e sistematizada, a gente poderá sim ter problemas. Eu acho que em relação à Defesa Civil, acho que o nosso coordenador pode responder. A estrutura estadual da Defesa Civil hoje, ela é dividida em regionais de defesa civil. Alvorada e a região metropolitana pertencem à Regional 1. São 70 municípios que se interligam, interlocutam, conversam, trocam informações nas 24 horas por dia através do canal de WhatsApp. Então, há sim uma troca muito grande, e inclusive a Alvorada, como referência em formação e principalmente formação de voluntários, nas nossas ações nós recebemos as defesas civis aqui. Nós de Alvorada já fomos fazer curso e capacitações em Canoas, Novo Hamburgo, Sapucaia, e as outras defesas civis vêm para cá também. Então essa troca ela é extremamente importante porque fortalece em termos de conhecimento, ação, e a gente sabe que a gente tem logo ali mais uma mão de obra de apoio, principalmente com esse convênio assinado agora pela Grampal. Se vocês pudessem corrigir uma informação que está circulando entre a população, qual seria essa informação? Eu procuro me ater às comunicações que são feitas pela nossa Defesa Civil, pelos técnicos da Prefeitura, pelas informações do Estado, e peço para as pessoas também acompanharem essas informações oficiais. Acho que isso é o mais importante nesse momento, né? A gente sabe que muita gente se vale disso para fazer um sensacionalismo, às vezes, inadequado, né? Acho que é o momento de todos nós nos darmos as mãos para nos ajudar e prestar a boa informação para as pessoas, né? E também eu gostaria de trazer mais um dado, né? A gente está aqui próximo à Ponte da Gleba, né? E a gente percorreu praticamente toda aqui a beira-rio. A gente tem muitos focos de lixo, né? Seja do lado de Alvorada, seja do lado de Porto Alegre. Se a gente observar ali, tem verdadeiros escadarias de lixo que são depositados no nosso arroio. Isso também contribui para a elevação do nosso arroio ser mais rápido. Então, que as pessoas também possam compreender que descartar no arroio vai acabar voltando esse lixo depois em forma de alagamento, de enchente. É o trabalho de todos, nós todos, enquanto sociedade, precisamos fazer a nossa parte. A Prefeitura fazendo o desassoreamento, fazendo os investimentos, preparando a estrutura, mas as pessoas, o cidadão também precisa fazer a sua parte. É todos nós, desde a boa informação que nós estamos levando à cidade, às pessoas, porque não tem ninguém que ganha com alagamentos, ninguém que ganha
uma enchente. Todos nós perdemos enquanto sociedade quando isso acontece, né? E por isso que a prefeitura vem trabalhando tanto nessa direção, como o vice-prefeito disse. Nós temos recursos nunca jamais vistos, anunciados, uma equipe, lá nossa equipe da Secretaria de Obras já trabalhando na confecção das licitações para que o mais breve possível a gente tenha essas obras e que a gente possa virar essa página tão triste da nossa história, que é a questão dos alagamentos, que é a questão das enchentes. Então, as obras de macrodrenagem ajudarão, o dique, que posteriormente virá, ajudará a resolver esse problema. A gente nunca esteve tão perto, mas a gente vive uma travessia e a gente entende a angústia das pessoas, por mais uma vez terem a possibilidade aí de ter um alagamento, uma enchente, mas a gente vai trabalhar muito e ao lado da cidade para que a gente possa juntos superar esses desafios. Continue acompanhando os principais canais da Defesa Civil, da Prefeitura de Alvorada e também aqui do Matias Studios, tá bom? Um abraço a todos e fiquem bem.